Bem-vindos, amantes do inexplicável e buscadores do desconhecido. Mas ela tava pedindo ajuda mesmo, vocês pegaram a pio aí. Entidades malignas que se ocultam nas sombras. Estamos prestes a desvendar um lugar conhecido como o mais maligno da América. Ó, o lugar mais maligno na América. Preparem-se, pois mergulharemos fundo nas profundezas do Ah, terror, a casa tinha onde eventos a casa tinha sobrenaturais forma de cruz? transformam casas inocentes em armadilhas macabras Oi, e Ingrid. aterrorizantes. Você já parou para pensar que a casa do outro lado da rua, ou talvez até mesmo a sua própria residência, Ai, não vi. pode abrigar forças sinistras além da nossa compreensão? É, galera, toda casa pode ter um fantasma, até a de vocês. Que o mal toma posse de um lugar, ele deixa uma cicatriz na terra, uma ferida que nunca se cura completamente. Esta é a história obscura de Willow's Weep, também conhecida como a Casa do Salgueiro Chorão. A causa Um do dos Salgueiro lugares Chorão. mais infames da América, onde mortes misteriosas, eventos paranormais e poltergeists colidem em uma sinfonia de pesadelos. Ah, verdade, tem formato de cruz. Agora que eu vi. Devo me preocupar, deve. Quem tem salgueira aí em casa aí, ó? Lendas e mistérios. Olha a cruz, eu vi. Lembro sim, maninho. Em uma tarde sombria de 16 de fevereiro de 2019, na cidade de Cayuga, Indiana, o investigador paranormal Dave Spinks e sua parceira Hayley Sharp embarcaram em uma jornada rumo ao epicentro do terror. Seu destino? Uma casa que ganhou fama sinistra como o lugar mais maligno da América. Ó, mais maligno da América. Essa residência sinistra, conhecida como Willow's Weep, Tá tudo conectado, chat. do passado, forjando uma sinfonia de pesadelos desde que suas fundações foram erguidas no século XIX. Mortes misteriosas e horrores inomináveis têm assombrado este lugar, Olha lá. deixando um rastro de escuridão indescritível. Oi, Patrícia. Brenda Johnson, corajosa proprietária de Willow's Weep, inicialmente desconsiderou as lendas e rumores que cercam a casa, e com os planos de renovação, mergulhou de cabeça na aquisição. No entanto, eventos recentes trouxeram consigo sombras inquietantes, alimentando a dúvida e o medo. A gente pode Em fazer busca de um... respostas, É isso mesmo, Pretinho. A Brenda gente Johnson pode abriu as portas montar da uma morada equipe pra ir nessa maldita casa aí, ó. e convidou Dave Spinks e Hayley Sharp a explorar as profundezas do desconhecido. Não, Gustavo. Tô fazendo live no YouTube também. Eles se aventuram em um Só me pesadelo procurar vivo lá. e buscam desvendar os Tá segredos no mesmo aterrorizantes que assombram Willow's mesmo Weep. usuário. Gravei na TV. Será possível também. que a sinistra construção tenha sido erguida com o propósito de atrair forças malignas? O link tá aí na bio. Para Brenda Johnson, Dave Spinks e Hayley Sharp, a resposta a essa pergunta é um inquietante e aterrorizante. Ah lá, olha, tem formato de cruz mesmo, pessoal. Mas por que Pelo amor de alguém Deus. iria desejar conscientemente erguer um local sinistro? A menos que talvez não fosse com o propósito de atrair espíritos demoníacos, mas sim para aprisioná-los. Quando Como voltar uma de novo eu tentativa mostro desesperada o de emitir Dilic. um aviso mortal de Eu que os travo. demônios são indiscutivelmente reais. Ah lá. Vocês estão vendo? Puta que lá merda, pessoal. Que bizarro, hein? Jesus amado. Olha. Agora, retrocedamos no tempo para desvendar a origem dessa história sinistra. Mas por quê? Por que eles fizeram? Como pode, né? Cayuga, Indiana. Vamos ver. Um local outrora habitado por tribos nativas americanas que erguiam montes cerimoniais e palco de inúmeras batalhas, tanto entre as próprias tribos quanto entre nativos e colonos. Willow's Weep, como viria a ser conhecida, foi inicialmente construída em 1890 por um homem chamado Jesse Sykes. O nome da casa foi inspirado pelos majestosos salgueiros chorões que cresciam nos arredores da propriedade entendi. e pelos terríveis eventos que viriam a assombrá-la. Vale ressaltar que no folclore inglês, japonês e chinês, os salgueiros têm sido há muito tempo associados à morte e aos espíritos. Oh! Portanto,
Além de a casa apresentar a intrigante forma de uma cruz, Faz sentido, a então. presença dos salgueiros na propriedade assume um significado misterioso. Isso me remete também a uma canção presente em um dos filmes mais aterrorizantes que eu já vi, Os Inocentes, de 1961. Quem já assistiu esse filme aí? Inspirado na obra de 1889 de Henry James, The Turn of the Screw, A Volta do Parafuso. Posteriormente, essa obra serviu de base para a série da Netflix, A Maldição da Mansão Bly. Olha, pessoal, quem assistiu essa série é muito boa, hein? É uma série de terror, hein? Tem que assistir. Música soft. Cortaram o giro aqui na... o giro soft. Sete Além tá daquele jeito. Tá em expansão Sete Além, né? Daqui a pouco até metrô tem. A música soft. Dá até pra dormir, galera. Delicinha, delicinha. Dorme não, dorme não. O filme está disponível dublado e legendado. Será que eu estava dormindo ou estava sendo levado pelo mal? Mas apresenta cenas assustadoras, acordei. incrivelmente simples e bem produzidas, que são literalmente a cereja no topo do bolo. Agora, voltando à sinistra residência de Willows Weep. Ah lá, a cruz. A casa apresenta uma intrigante estrutura em forma de cruz ou de um T, com notáveis modificações ao longo dos anos. Fala, Gustavo, maninho, tudo bom? As típicas casas vitorianas. Chegou no YouTube aí. Mas com uma aura ligeiramente atípica. No YouTube ainda tô crescendo, Gustavo, então o chat é bem paradinho. A casa foi erguida em uma peculiar forma de cruz invertida, voltada para o leste. Em relação à vida cotidiana do Sr. Sykes, pouco se sabe além do fato de ser um agricultor. Contudo, naqueles tempos a religiosidade e as superstições eram comuns. Uma das teorias... Não é um cachorro não, pessoal, que tá ali atrás no fundo. Com o intuito de afastar qualquer malevolência. Não vou nem falar o que é. Família Sykes. Ele não gosta de ser... Uma teoria relacionada com essa alega que a Deixa ele quietinho ali, deixa. Ele só tá de boa hoje. E que com a chegada dos colonos, a terra foi sobrecarregada por uma maldição. Uma teoria ainda mais inquietante insinua que a casa poderia ter sido projetada não para afastar o mal, mas para atraí-lo e de alguma forma retê-lo. Ele não gosta que as pessoas cheguem perto dele, então tem que deixar ele quietinho ali. Seres do reino etéreo em um recinto terreno, os motivos para tal empreitada permanecem obscuros. Talvez é o Cleitinho, ele não gosta de ser tocado, pessoal. Segredos, mas à luz dos eventos que se seguiriam, essa hipótese adquire um sinistro senso de coerência. Ah, entendi. A cruz. A família originalmente era composta por Jesse e sua esposa Mary Ann Penn. Será que era tipo um lugar de ritual? Tido um filho batizado de Annual. A especulação pode ser um Skinwalker também. Eu não sei o que ele é. Ele nunca me falou o que ele é, né? Eu não gosto de perguntar muito. Ela adotaria o sobrenome do Sykes. Embora Jesse Sykes tenha sido retratado como valeu, Crito, que fundou o armazém na cidade em crescimento, paira uma sombra sinistra sobre sua história. Em 1874, ele enfrentou acusações de manter relações impróprias com sua própria enteada, meu Deus do céu, uma jovem chamada Elizabeth Petty, que era filha de Mary Ann, sua esposa. A jovem tinha 25 anos na época do incidente. Contudo, a narrativa toma um rumo ainda mais sombrio e perturbador a partir desse ponto. O destino de Jesse Sykes acabou por ser trágico e horripilante. Em um dia fatídico, já idoso e sofrendo de epilepsia, Jesse teve uma espécie de convulsão enquanto alimentava mais de 100 porcos em sua fazenda.
Antes que sua família percebesse a situação, ele caiu de encontro ao chiqueiro dos porcos, sendo prontamente cercado e devorado. Meu Deus, os porquinhos pegou ele? Devido à localização... Eu não sei, porque porco come qualquer coisa, hein? Os agonia de Jesse foram abafados pelo isolamento do local. Quando Elizabeth, preocupada com a demora do marido na tarefa, finalmente foi verificar seu paradeiro, deparou-se com a visão aterradora dos porcos disputando os despojos mortais de Jesse. Pode, come mesmo, pretinha. Porco come qualquer coisa que você jogar. Que ela passou vários anos confinada em uma instituição para doentes mentais. E a mulher ficou louca. Após a trágica perda de seu pai e a institucionalização de sua mãe, a casa passou a ser propriedade de Annwell, que acolheu Mary Ann e seus agora 6 filhos. 6 filhos, 6 crianças. Annwell manteve a administração do armazém geral e da fazenda da família. E com o tempo, sua mãe pôde retornar para a família, embora tenha falecido de causas naturais pouco tempo após seu regresso. No entanto, uma série de eventos sombrios ocorreria nos anos seguintes. Ah lá, vai começar. Pouco após a morte de sua mãe, Annwell também veio a falecer de forma súbita e misteriosa, vítima de uma hemorragia cerebral. Isso resultou na casa sendo colocada à venda em leilão. A casa foi acontecendo várias coisas sinistras na casa. A propriedade foi adquirida por um homem chamado Robert Sandlin. A carinha dele. Bonita. 2 meses após a compra da casa, ele também morreria em Puta, aquela merda, meu. igualmente. Todo mundo. Será que a casa tem gente morando lá hoje em dia? A morte levou a uma batalha judicial envolvendo a casa e seus pertences, que foram disputados por seus filhos. Todo mundo que compra a casa morre? Depois de anos de litígio, a casa finalmente foi vendida a terceiros. Ela mudou de mão 2 vezes em rápida sucessão, com considerável espaço de tempo entre cada venda. O motivo subjacente a essas mudanças de propriedade permanece obscuro e intrigante. Avançando. Vou comprar a casa para algum inscrito aí, quem quiser. Em 1999, Willows Weep foi adquirida novamente. Vamos comprar a casa para fazer live? Composta pelo casal Curtis e Cheryl Skinner. Ah lá, Poucos compraram. detalhes estão disponíveis sobre a dinâmica de vida doméstica e os relacionamentos da família. Mas como os fatos revelam, Willows Weep tem um histórico de evocar a escuridão na vida de seus proprietários. Puta, aquela merda. É o cara, né? Tragicamente, O cara amaldiçoou todo mundo que compra a Cheryl casa. faleceu em 2001 devido a complicações cardíacas. E 8 anos depois, Curtis também pôs fim à própria vida dentro da casa. Caixinha! Valeu pela caixinha. Willows Weep continuava a passar de geração em geração como se fosse uma maldição. Mesmo com sua notória reputação como um local maligno, a casa seria comprada novamente em 2010 por Brenda Zimmerman. Recente, hein? 2010. Como Brenda Johnson, a mesma que mencionamos no início deste vídeo. Ah, então tá até hoje com ela. Com a esperança de reformar a casa para ela e seu filho viverem, Brenda Johnson não tinha ideia do que a esperava após a Meu Deus, aconteceu coisa com a mulher. So tell us a little bit about the house. Some of your Olha, olha. here. Well, when I bought the house, we started working on it, and then my son was working on the ceiling. The boards Puta. come flying off at him and hurt him, and I've been scratched in there, 6 claw marks down my back, doors slamming on you, banging underneath the floors. I understand there's been deaths in this house. Can you kind of go through those a little bit? Yeah. O filho do homem que contraiu a casa morreu no banheiro. There was 2 Foram 2 and then e depois mais um. and I heard E eu ouvi 3 men que 3 foram envenenados. about 6 months prior. Cerca de 6 meses antes de eu comprar a casa, teve um homem que in there. cometeu lá. He fell into the Ele chair. caiu da poltrona e foi por onde a encontraram. Later, right? Week. A week later. Uma semana depois. É, gente. É o tradutor aí. Do you think what's in that house is evil? Yes, I do. Você acha que existe algo ruim na casa? Sim, sem sombra de If it dúvidas. wasn't evil, it wouldn't be hurting people. I don't think there's nothing good in there. Acho que não tem nada bom lá dentro. Lê As pra... reformas começaram imediatamente. Gostaram da após a tradução, finalização pessoal? do Muito bom, processo né? de compra,
com Brenda e seu filho mergulhando de cabeça. Vou comprar no projeto, poltrona, né, então. Se não dá pra comprar casa, vou comprar poltrona. Desde o início, no entanto, as coisas começaram a parecer erradas. Durante a remoção de uma seção do teto para substituição, seu filho foi atingido por algumas tábuas soltas que voaram inesperadamente, deixando-os chocados e aterrorizados. Humilha o Resposta a esses Google. eventos perturbadores, Brenda decidiu Tradução contratar um automática, profissional aqui é de comigo manutenção mesmo. para ajudar na reforma, Qualquer língua. especialmente nas tarefas que estavam além de suas habilidades. Enquanto trabalhava na propriedade, o profissional de manutenção fez uma descoberta chocante: um osso humano enterrado nas proximidades. Meu Deus do céu. Inicialmente, ele não tinha certeza do que havia encontrado, mas Brenda tomou uma decisão de levá-lo a um amigo, um policial local, para que fosse investigado. Vamos ver. Dado o aspecto envelhecido do osso e das circunstâncias perturbadoras, Eu acho que era um osso. Brenda Johnson se deparou com uma decisão. Ela tinha a opção de descartar o osso ou colocá-lo de volta exatamente onde o encontrou. É porque se achar um osso tem que chamar a polícia, né? É uma trabalheira, né? O policial que examinou o achado estava ciente das antigas histórias sobre cemitérios locais e não queria desafiar o desconhecido, perturbando tais descansos finais. Diante dessa tarefa sombria, Brenda estava determinada a desvendar a origem do osso. O que ela descobriu? O YouTube é bem parado de link. Ainda tô tentando crescer lá nas lives. É difícil Busca por respostas, fazer live no YouTube. ela procurou um dos antigos proprietários vivos da casa, esperando que ele pudesse lançar luz sobre o mistério. O que ela ouviria desafiaria todas as expectativas. Uma história que ela já conhecia, mas que nunca conseguira confirmar. A história remonta aos anos 1940, quando uma ex-inquilina se mudou. É isso para mesmo, Londres Pretinho. com Quase seus ninguém. dois E filhos. como começa a fazer live recentemente, né? Que aparentava Então ter é cerca difícil de 6 emplacar. anos e um filho mais velho, um adolescente. Os rumores sobre a mãe circulavam entre os moradores da época, alimentando conversas de que ela havia tido 3 maridos, cada um deles encontrado um fim misterioso. Olha, a mulher matou todos os maridos, será? Detalhes concretos sobre ela eram escassos. A história dos filhos, por outro lado, era muito mais sombria. Tudo começou É, com por a isso. menina. Um dia, ela desapareceu sem deixar rastros. Ninguém Eu acho que o conseguiu governo não faz nada, né? Porque a casa vai passando de um dono pro como se ela outro, né? tivesse se evaporado no ar. O desaparecimento da menina deixou todos perplexos e a tragédia pareceu atingir o irmão mais velho. Seja pela dor da perda da irmã ou pelos horrores que ocorriam dentro das paredes da casa. Ou talvez Dá mó sono esses vídeos, né? combinação das duas coisas. Será que os espíritos dão Ele sono tomou mesmo? uma decisão terrível, tirando sua própria vida usando uma corda. Pelo amor de Deus. E TikTok, não desmonetize esse vídeo, não tira do ar. Sua teoria sugere que a menina pode ter falecido sob circunstâncias misteriosas e, de alguma forma, sua mãe a teria enterrado na propriedade. A análise Ah, posterior o osso é dela. afirmou que o osso pertencia ao braço de uma criança. Ah lá, era isso Essa mesmo. descoberta arrepiante se uniria em sinistra sintonia com as atividades paranormais ainda mais perturbadoras ocorrendo em Willow Sweep. Brenda relata ter sido brutalmente arranhada, exibindo múltiplas marcas de garras em várias ocasiões. Portas e armários frequentemente se abriam e batiam de maneira inexplicável. Ruidosos golpes ecoavam vindo das entranhas das paredes e do subsolo. Nesse ponto, ela começa a ponderar as histórias sombrias que envolvem a propriedade, que agora é sua. Isso, Linkinzinho. Ela se pergunta se seguirá o mesmo É uma destino casa. dos antigos proprietários ou se arriscará vender a casa, possivelmente transferindo a maldição para um encargo. É, passa pro próximo. Com a casa não mais servindo como sua residência planejada, Brenda compartilha suas frustrações com amigos locais, divulgando aos poucos a história sinistra da casa e as experiências de terror vivenciadas por ela
e por outros. Uma casa, um presente misterioso. É bem isso, Giovanni. Ansiosos para testemunhar os fenômenos que ocorrem em Willows Weep. Um desses investigadores é David Spinks, que esteve envolvido em vários casos importantes. Spinks faz contato com Brenda e, junto com vários associados, começa a investigar a casa e captura mais EVPs em sua primeira Olha, noite lá será que vai ouvir do que coisas? qualquer Vamos outra ver. investigação anterior, o que o intriga ainda mais. Vamos ver, pessoal. Desesperado por desvendar o mistério que permeia Willows Weep, Spinks e seus associados retornam para uma Muito investigação obrigado. subsequente. Contudo, assim que penetram novamente na casa, são envolvidos por uma assustadora onda de apreensão, acompanhada de enxaquecas debilitantes. Puta, enxaqueca. Incapazes de prosseguir, Eu tenho muito enxaqueca, pessoal. todos Será que é abandonam a fantasma? casa em busca de ar fresco, enquanto continuam conversando com Brenda. Nesta situação, Brenda se recusa terminantemente a reentrar no portal infernal que é Willows Weep. Em um ato inesperado, Spinks, compreendendo o desejo de Brenda de se ver livre de Willows Weep de uma vez por todas, toma uma decisão radical. Ele propõe a compra da casa, com o intuito de realizar investigações mais aprofundadas, inclusive com a participação de seu filho adolescente. A negociação se concretiza e Spinks se torna o novo proprietário. Por volta de 2019, ele documenta suas experiências em diversos livros e em um filme baseado em suas descobertas naquela sinistra morada. Entretanto, as ações de Spinks não passam despercebidas, e ele logo Valeu, se envolve em Silva. conversas. Os filhos Muito de obrigado, Spinks, maninho. Não floda não, Adilic. antigos inquilinos da casa, têm uma perspectiva diferente da situação em relação aos medos que assombram Willows Weep. Apesar de crescerem na residência e de vivenciarem seus próprios acontecimentos sombrios, eles asseguram que a morte de sua mãe ocorreu no hospital devido a um ataque cardíaco e que o pai de fato tirou a própria vida dentro da casa. Caraca, meu. Diagnóstico de câncer, cujo tratamento ele não poderia bancar. Oi, Linkzinho. Essa visão os levou a iniciar uma petição e uma campanha midiática para impedir Dave Spinks de explorar as tragédias ocorridas na casa para validar as assombrações em Willows Weep. Compreendo a perspectiva dos Skinner, mas não acredito necessariamente que Spinks tenha intencionalmente forjado narrativas para lucrar explorando as tragédias da casa. Dadas as peculiaridades sombrias de sua história, a arquitetura enigmática e o histórico... E chácara em cemitério é bizarro, hein, Giovanni? É difícil negar a presença de algo sombrio. Caraca, Espero, que tenso, hein? sinceramente, que com a propriedade agora sob posse de Spinks, nenhum destino misterioso e prematuro aguarde aqueles que se envolvem em Willows Weep. Imagine o ambiente, Com hein? sorte, Como devia ser os pesado. terrores que ali residem podem finalmente descansar em paz. Caraca, gente. Então não tem gente morando Mas na o que casa. você acha sobre essa história? A assombração da casa do Salgueiro Chorão é genuína? Quero saber suas opiniões nos comentários. Esse acabou. A casa tá lá. Não se esqueça Quem quiser de clicar comprar, no curtir para apoiar o eu acho que tá à venda ainda, hein, Se galera? ainda não o fez,